Olá a todos, eu vim aqui fazer um vídeo agora sobre a questão das escrituras sagradas. Será que a Bíblia realmente ela mente? Será que ela tem erros? Por que um livro ele é o livro mais lido no mundo? E por que o livro mais copiado do mundo é considerado como o livro mais é, fake do mundo? Então vamos entender como abordar as escrituras e se ela realmente tem contradições ou não. Se há contradições, que contradições são essas? Né? Se há erros, que tipo de erros são esses aí? Então, nós vamos ler aqui então uma matéria sobre o livro Manual Popular Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia, de Norman Geisler. Tá? Na introdução ele diz assim: como abordar as dificuldades bíblicas? Há erros na Bíblia? Não. Os críticos afirmam que a Bíblia está cheia de erros. Alguns falam até de erros em milhares de erros. A verdade é que não há nem mesmo um só erro no texto original da Bíblia que tenha sido demonstrado. Isso não quer dizer que não haja dificuldades em nossas Bíblias. Não podemos confundir dificuldade de entender com erros. Dificuldades há. E é delas que este livro vai tratar. Seu propósito é mostrar que não há realmente erros nenhum nas Escrituras. Por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus e Deus não pode errar. Vamos raciocinar? Vamos tratar isso de uma forma lógica, examinando as premissas? A primeira delas é: Deus não pode errar. A Bíblia é a palavra de Deus, portanto a Bíblia está isenta de erro. Como qualquer estudante de lógica sabe, este é um silogismo, é uma forma de raciocínio válido. Assim, se as premissas são verdadeiras, as conclusões também são verdadeiras. Como vamos mostrar, a Bíblia declara sem rodeios ser a palavra de Deus. Ela nos informa também que Deus não pode errar. Conclusão, então, é inevitável. A Bíblia está isenta de erros. Se ela estivesse errada em qualquer coisa que afirma, então Deus teria cometido um erro. Mas Deus não pode cometer erros. Tá? Então nós vamos entender por que Deus não pode cometer erros. As Escrituras declaram enfaticamente que é impossível que Deus minta. Paulo fala do Deus que não pode mentir. Ele é um Deus mesmo que não sejamos fiéis, mas ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma Deus pode negar-se a si mesmo. Deus é a verdade e assim também é a palavra dele. Jesus disse ao Pai: a tua palavra é a verdade. O salmista declarou: as suas palavras são em tudo verdade. Mas e a Bíblia é realmente a palavra de Deus? Se a palavra dele é verdade, então o que está escrito realmente é o que ele diz? Jesus referiu-se ao Antigo Testamento como sendo a palavra de Deus, que não pode falhar. Ele disse: até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Paulo acrescentou: toda a escritura é inspirada por Deus. Ela veio da boca de Deus, embora tenha sido homens aqueles que escreveram as mensagens, nunca jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Então, o que é errado, então? Vamos, por exemplo, pegar duas coisas aqui. Primeiro, aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, onde é que eu estou situado agora, existe um legume chamado abóbora. No norte do Brasil, esse mesmo legume lá é chamado de macaxeira, não, abóbora e jerimum. Jerimum. Ué, então quer dizer que algum dos dois então está errado? Quer dizer que lá no norte está errado e no Rio de Janeiro está certo? Ou no Rio de Janeiro está errado e lá no norte está certo? Porque um fala que é jerimum e outro diz que é abóbora. É a mesma coisa. É a mesma coisa que mandioca e o outro lá é macaxeira. Há erro? Não. Apenas uma forma de se falar. Então, muitas das vezes Deus fala com o homem e o homem muitas das vezes talvez não escreva o que Deus falou pontualmente, letra por letra. Mas ele reconheceu e definiu que aquilo que Deus falava era dessa maneira. Então não há contradição. Eu peguei uma vez 3 alunos meus, coloquei dentro do meu escritório e mandei que cada um entrasse de um em um e falasse alguns objetos que estaria dentro do escritório. Todos três, no final, me apresentaram uma planilha
com todos os objetos que eles viram dentro de 10 minutos e escreveram. Outros não falaram a mesma coisa que o primeiro ou o segundo disse, ou o terceiro falou a mesma coisa do primeiro. Mas isso não quer dizer que eles estão errados. Apenas um isentou de falar e o outro não. Então Jesus disse aos líderes religiosos de seus dias que eles vinham invalidando a palavra de Deus pela sua própria tradição. Jesus chamou-lhes a atenção para a palavra de Deus escrita, quando repetidamente afirmou: está escrito, está escrito, está escrito. Esta frase aparece mais de 90 vezes no Novo Testamento. E é uma forte indicação da autoridade divina da palavra de Deus escrita. Então não tem contradições. Dando ênfase à natureza inerrante da verdade de Deus, o apóstolo Paulo referiu-se às Escrituras como a palavra de Deus. O autor de Hebreus declarou que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então existe uma conclusão lógica. A Bíblia é isenta de erros. Sim, Deus falou e ele não titubeou. O Deus da verdade nos deu a palavra da verdade e ela contém inverdades alguma. Ela não contém verdade alguma. A Bíblia é inerrante da palavra de Deus. Eu fico mais chateado, que eu vejo muito aqui na internet, são pessoas desmerecendo a palavra de Deus. Eles tratam as escrituras como errada e usam a própria escritura para defender a inverdade que ele diz. Ora, se as escrituras estão erradas, então por que ele usa a própria escritura para manter uma verdade de que ele pensa como ela sendo inverdade? Não tem como. Então poderíamos confiar na Bíblia em questão de ciência e de história? Sim. Alguns têm sugerido que as escrituras sempre podem ser confiáveis em questão de ordem moral, mas que nem sempre são corretas em questões históricas. Eles confiam na Bíblia, no campo espiritual, mas não na esfera da ciência. Se isso fosse verdade, entretanto, negaria a autoridade divina da Bíblia, já que o espiritual, o histórico e o científico estão frequentemente interligados. Cuidadosos exames das escrituras revelam que as verdades científicas e as espirituais são muitas das vezes inseparáveis. Por exemplo, não se pode separar a verdade espiritual da ressurreição de Cristo do fato de que seu corpo deixou para sempre vazio o seu túmulo e que depois ele apareceu fisicamente. Da mesma forma, se Jesus não tivesse nascido de uma mulher biologicamente virgem, então ele não seria diferente do resto da humanidade. Sobre quem recai então o estigma do pecado de Adão? Também a morte de Cristo por nossos pecados não pode ser derramada de fato que ele derramou literalmente seu sangue na cruz, pois sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ou seja, se a Bíblia então mente em dizer que Jesus não é Deus, que ele não é homem, então ela mente dizendo que Jesus morreu pelos nossos pecados. Ora, mas se eu pegar a Bíblia e refutar ela como uma inverdade, como é que eu vou pegar algo que se diz verdadeiro e querer transformar numa mentira? Ora, então no caso aí é a minha opinião e não é a opinião das Escrituras. A existência e a queda de Adão tampouco pode ser um mito. Se não tivesse havido literalmente um Adão, se não tivesse havido de fato a queda, então o ensino espiritual quanto ao pecado herdado e quanto à morte física dele decorrente estariam errados. A realidade histórica e a doutrina teológica juntas permanecem juntas ou caem por terra. Além disso, a doutrina da encarnação é inseparável da verdade histórica de Jesus de Nazaré. E ainda o ensino de caráter moral de Jesus quanto ao casamento baseou-se no que ele ensinou quando disse que Jesus juntou literalmente um Adão e uma Eva em matrimônio. Em cada um desses casos, o ensino moral e teológico perde totalmente o sentido de se desconsiderar do evento histórico e factual, negando-se que aquele evento ocorreu literalmente no tempo e no espaço. Fica-se então sem uma base para crer na doutrina bíblica construída sobre ele. Com frequência, Jesus comparou eventos do Antigo Testamento diretamente com importantes verdades espirituais. Por exemplo, ele relacionou sua morte e ressurreição como Jonas e o grande peixe. Da mesma forma, sua segunda vinda foi comparada com os dias de Noé. Como é que ele comparou a morte e a ressurreição dele de Jonas? Jonas foi engolido por um grande peixe e permaneceu 3 dias, e depois ele foi lançado por terra. Assim como Jonas permaneceu 3 dias
na barriga do grande peixe, importa também que o filho do homem esteja dentro da sepultura durante 3 dias. E foi o que aconteceu. Assim como a vinda de Jesus virá como nos dias de Noé, que bebiam, se davam em casamento, que não deram crédito à palavra de Noé, até que veio o dilúvio e levou a todo mundo. Então, você pode ver que Jesus, ele faz sempre uma comparação ao Antigo Testamento. E sempre essa comparação do Antigo Testamento sempre se casa na mesma verdade que está lá. Então, não há uma contradição. Por quê? Porque o que ele cita do Antigo Testamento é o que realmente acontece com ele. Agora, eu dizer que a Bíblia está errada, usando o argumento das próprias Escrituras para montar uma inverdade, e fica um pouco difícil. Eu não posso pegar as Escrituras e dizer que ela é uma inverdade, sabendo que eu quero manter uma inverdade usando a própria Bíblia, que ela é a verdade. Não tem como. É como se eu dissesse uma mentira baseada numa verdade. Ora, uma mentira não é baseada na verdade. Uma mentira é baseada numa mentira, numa inverdade, não numa verdade. Então, tantas circunstâncias como as características de tais comparações deixam claro que Jesus estava afirmando que aqueles eventos foram fatos históricos, que realmente aconteceram. De fato, Jesus afirmou a Nicodemos: se tratando de coisas terrenas não me credes, como você vai crer se vos falar das celestiais? Em resumo, se a Bíblia não falasse com verdade a respeito do mundo físico, então ela não poderia ser digna de confiança ao referir-se ao mundo espiritual. Os dois mundos acham-se intimamente relacionados. Ou seja, se a Bíblia diz que a Terra é redonda e foi comprovado que ela é redonda, então eu não posso dizer agora que ela não é redonda, porque eu descobri que ela não é redonda. Mas como assim? Descobriu através de quê? Que verdade você tem? Que verdade você tem em cima disso? Se a própria Bíblia diz, ela diz que ela é redonda, a Terra é redonda. Então, baseada em quê? Então, não tem um argumento para isso. A inspiração inclui não apenas tudo que a Bíblia explicitamente ensina, mas inclui também tudo o que ela se refere. Isso é verdade quando a Bíblia se reporta à história, à ciência ou à matemática. Tudo que a Bíblia declara é verdadeiro. Podemos ter tanto um ponto de maior como também de menor importância. A Bíblia é a palavra de Deus. E ele não se desvia da verdade em nenhum momento. Todas as partes das Escrituras são verdadeiras, assim como todo o que elas confiam, ou tudo o que nela se forma. Se é inspirada, ela é inerrante. Bom, a inerrância é uma decorrência lógica da inspiração, porque inerrância significa verdade total sem erros. E o que Deus profere tem de ser completamente verdadeiro e sem erros. Contudo, convém especificar com grande clareza o que significa verdade e o que se construi com um erro. Então, eu não posso construir uma verdade, uma inverdade, para ficar melhor, eu não posso criar uma inverdade dentro de uma verdade já estabelecida. Verdade significa aquilo que corresponde à realidade. Um erro, então, é o que não corresponde à realidade. A verdade é dizer que o que de fato é. Um erro é não dizer o que é. Consequentemente, nenhuma coisa errada pode ser verdadeira, mesmo que o autor pretendesse que o seu erro fosse algo verdadeiro. Um erro é um erro, não simplesmente alguma coisa que nos faça errar. De outro modo, toda expressão sincera poderia ser considerada verdadeira, ainda que se tratasse de um erro grosseiro. Da mesma forma, algo não é verdadeiro simplesmente porque realiza o propósito que havia sido estabelecido, já que muitas mentiras são bem-sucedidas. A Bíblia vê claramente a verdade como aquilo que corresponde à realidade. O erro é entendido como sendo uma falta de correspondência à realidade, não como algo causado intencionalmente. Isso é evidente pelo fato de que a palavra erro é usada no caso de erros não intencionais. Na Bíblia inteira está explícita a visão de que a verdade baseia-se numa correspondência entre duas coisas. Por exemplo, quando os 10 mandamentos declaram não dirás falso testemunho, significa que deturpar os fatos está errado. Esse mesmo conceito de verdade foi usado quando os judeus foram ao governador para falar a respeito de Paulo. Tu mesmo, examinando, poderás tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos? E ao fazer isso, é como se ele estivesse dizendo, é verdade,
tu pode facilmente verificar os fatos. Ou seja, se eles conheciam realmente de que Paulo, ele realmente conhecia a lei, então seria injusto eles pedirem para Paulo consultar as escrituras, mesmo sabendo que Paulo conhece a verdade. Então não tem como. É como você disser assim para mim, olha, matar é errado. Pode procurar na Bíblia aí. Pode procurar no Código Penal. Mesmo eu sabendo que no Código Penal está dizendo que matar é errado, vai dar cadeia. Então, como é que eu posso criar uma inverdade dentro disso, se eu creio dentro de mim de que o Código Penal está dizendo que se eu matar, eu serei preso? É errado, não tem como. Agora nós perguntamos, foi assim que Deus disse? Será que Deus mandou escrever realmente letra por letra do que está ali? Naturalmente, toda vez que Deus tomou a verdade bem clara, a estratégia de Satanás foi lançar dúvidas sobre ela. Sempre que Deus falou com autoridade, o diabo desejou solapá-la. Será que Deus disse isso? Ele fala com escárnio, quando a mulher foi tentada por Satanás lá no Jardim do Éden, para ela não comer do fruto proibido. Esta confusão com frequência acontece da seguinte maneira. A Bíblia é a palavra de Deus, inspirada de alguma forma, mas é também constituída de palavras humanas. Ela teve autores humanos e errar é humano. Aí temos que esperar haver alguns erros na Bíblia. Por aí vai esse argumento. Então, o que acontece? Foi a mesma história que eu contei dos 3 alunos que eu trouxe aqui no meu escritório, que pedi para cada um descrever o que eles viram, e cada um descreveu uma coisa e o outro descreveu outra. Então, há contradição no que eles dizem? Não. Simplesmente há uma omissão de alguma coisa e adição de outra. Por quê? Porque os 3 não se combinaram de escrever a mesma coisa. Por isso que há erros. Por isso que há contradições. Contradições por quê? Porque um mencionou uma coisa e outro mencionou outra? Não. Há apenas uma supressão de informações de que verdadeiramente um disse uma coisa e o outro diz. Agora, o que aquele que não disse o que estava dentro do escritório e o que o acrescentou não estava realmente dentro do escritório? Sim. Apenas um foi o omisso e o outro não. Em resumo, a verdade clara e simples de Deus acaba sendo confundida com a mentira de Satanás, o pai da mentira. Vamos lá analisar o que há de errado nessa argumentação. Uma simples analogia nos ajudará. Considere o seguinte raciocínio aqui. O ser paralelo àquele é igualmente falho. Jesus era um ser humano, os seres humanos pecam, logo Jesus pecou. Isso é a realidade do mundo. Isso é o que as pessoas dizem. Tá? Qualquer estudante da Bíblia sabe de imediato que esta conclusão é falsa. Jesus foi um homem sem pecado. Ele não conheceu o pecado. Ele foi um cordeiro sem defeito e sem mácula. Como João disse a respeito de Jesus, ele é puro e justo. Mas se Jesus nunca pecou, então o que está errado no argumento acima, de que Jesus era humano e de que os homens pecam e de que, portanto, Jesus pecou? Onde é que a lógica se perde? O erro está em assumir que Jesus era como qualquer outro ser humano. Com certeza, meros seres humanos pecam. Mas Jesus não foi um mero ser humano. Ele foi um ser humano perfeito. De fato, Jesus não era apenas um humano, mas ele era também Deus. Da mesma forma, a Bíblia não é meramente um livro humano. Ela é também a palavra de Deus. Como Jesus disse, ela é tanto divina quanto humana. E da mesma forma como Jesus era humano, mas não pecou, também a Bíblia é um livro humano, mas sem erros. Tanto a palavra viva de Deus, como a sua palavra escrita, são igualmente humanas, mas sem erros. A palavra viva e a palavra escrita são também divinas e não podem conter erros. Não pode haver erros na palavra de Deus escrita, como não houve pecado algum na palavra de Deus viva. É impossível Deus errar e ponto final. É a mesma coisa você fazer uma comparação entre uma criança, um bebê, e um adulto. Os dois não são seres humanos? Sim. O adulto não é ser humano e a criança é um animal. Não tem como. Se a pessoa, um adulto, ele é um ser humano, e um bebê, uma criança, ele também é um ser humano, então quer dizer que o ser humano ele tem pecado e a criança também tem pecado? Não. O ser humano está errado e a criança também está errado? Não. A única diferença é de que a criança ela não tem consciência do erro e não tem consciência da verdade e da justiça. O ser humano tem.
Então, essa é a diferença de Jesus para o ser humano. O Jesus humano e o Jesus ser Deus. Ele foi perfeito em todas as coisas. Não deixou de ser ser humano, mas todas as coisas que ele veio fazer em prol da vontade do Pai, isso foi feito. Então, na verdade, a Bíblia não contém erros. Ela contém dificuldade de entendimento. Isso aí eu admito em gênero, número e grau. Até concordo. Mas a questão de dizer que ela está errada simplesmente é uma falácia. Bom, esse é o primeiro bloco desse assunto que eu estou tratando. Vou tratar muito mais à frente dele ali. Essa é somente uma introdução. Tá? E espero que você tenha gostado dessa questão de estudos bíblicos aqui. De vez em quando sempre eu posto muita coisa de hebraico, grego, aramaico, algumas gramáticas, alguma curiosidade sobre alguns manuscritos, mas dessa vez agora eu vou estar tratando de assuntos teológicos também, para melhorar um pouco o seu conhecimento, para você entender um pouco mais da palavra de Deus. Bom, eu agradeço a atenção de todos e até uma próxima aula.